Olá pessoal, eu sou o Guilherme Martins, sou aluno de mestrado em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Universidade 9 de Julho e vou apresentar o trabalho Prática de Cultivo e Uso de Recursos Vegetais em Quintais Residenciais na Vila Jaguaribe, em Osasco, São Paulo. Este trabalho contou com a colaboração da professora doutora Ana Paula Branco do Nascimento e da professora mestre Maria Solange Francos. Bom, para introduzi-los ao tema, é necessário apresentarmos o conceito de áreas verdes urbanas. Então, segundo Benini Martin, áreas verdes é qualquer espaço onde há a presença de espécimes botânicas, sejam elas plantadas ou cultivadas naturalmente, que prestem algum serviço ecossistêmico, como emissão de oxigênio e resgate de carbono, contribuindo então para diminuir os impactos da poluição, permeabilidade do solo, mitigação dos efeitos da poluição sonora, trazendo conforto ambiental, conservação da biodiversidade, enfim. E essas áreas num contexto das cidades, ou seja, urbanas. E essas áreas, elas vêm trazendo ao longo da história da humanidade um imenso papel nesse contexto histórico. Diversos fatos, reuniões, revoluções ocorreram dentre essas áreas, principalmente em praças, né? Então, desde a Roma Antiga, a Grécia Antiga, foram palco, esses espaços, as áreas verdes urbanas, foram palcos aí de grandes fatos da humanidade. E, então, são exemplos de áreas verdes urbanas: as praças, parques, arborização de vias e quintais residenciais. Falando um pouco sobre os quintais residenciais, que é o foco deste trabalho, o Mário Nair define quintais residenciais como qualquer área dentro da residência, dentro do espaço da residência, normalmente fica ou aos fundos ou no início, que contém a presença de espécimes botânicas cultivadas, sejam elas diretamente no solo ou por meio de vasos. Dentre este conceito, é necessário relembrar o conceito da etnobotânica, que estuda a relação entre o ser humano com as plantas. Então, para quais finalidades o ser humano utilizam essas plantas? Para fins alimentícios, né, para contribuir então com a sua dieta, uma dieta mais saudável, mais balanceada, ou até mesmo economia de recursos financeiros, ou ele utiliza para fins medicinais, como um tratamento de uma doença, uma determinada patologia, ou para fins ornamentais. Vem a questão do equilíbrio do ambiente, que isso pode trazer de benefícios para o ser humano. E, num contexto dos grandes centros urbanos que foram degradados ao longo do tempo, do seu ambiente natural, da construção de casas, prédios, fábricas, isso trouxe grandes impactos, né, para o meio ambiente, então, em relação à poluição do solo, da água, do ar, né, períodos de secas maiores, e
Isso nos mostra a importância dos estudos etnobotânicos em relação à prestação desses serviços ecossistêmicos nestes centros, mostrando que, estudando na verdade, se ainda há a presença de plantas para a conservação dessa biodiversidade e prestação dos demais serviços ecossistêmicos, né, em relação à questão do microclima, de sombreamento, enfim. Bom, objetivou-se então neste trabalho relatar a quantidade de plantas cultivadas em cada residência em quintais da Vila Jaguaribe em Osasco, São Paulo, classificando-as de acordo com seu uso. Temos alguns objetivos específicos. Em relação às plantas alimentícias, verificou-se então a frequência do consumo, diário, semanal, mensal ou eventual. E em relação ao uso das plantas medicinais, objetivou-se também qualificar a parte da planta utilizada, a sua forma de uso e para quais sintomas são utilizadas. Metodologia. Então, este trabalho tem como a natureza estudo de caso. A área de estudo foi a Vila Jaguaribe, em Osasco, São Paulo. A Vila Jaguaribe, ela é um tanto extensa, então ela recebeu uma divisão popular denominada Alto Jaguaribe e Baixo Jaguaribe. Todas as entrevistas foram solicitadas em todas as residências de um lado da via, do Baixo Jaguaribe. Este lado da via era de praxe número ímpar, lado ímpar. No entanto, em algumas residências haviam conflitos de numeração no mesmo lado, então tinham números ímpares e pares. Quando haviam essa divergência de números, então sempre foram solicitadas as entrevistas pelo lado esquerdo. Todas as residências foram contempladas deste Baixo Jaguaribe, sendo solicitadas para entrevista por 3 toques de campainhas e, quando não dispunha desse dispositivo, por sinais manuais, que é o famoso bater as palmas. A partir daí, então, foram realizadas com os entrevistados que aceitaram participar, entrevistas por meio de um roteiro semi-estruturado. Esse roteiro ele permite, então, uma melhor adaptabilidade, uma aceitação e uma interação maior com o entrevistado. No entanto, não permite com que o assunto fuja demais daquilo que nós esperamos para a pesquisa. E foi realizada uma turnê guiada, então o entrevistado ele dirigiu-se para os locais da casa, geralmente os quintais, apontando quais eram as plantas, o seu nome popular e para quais utilidades eram essas plantas. O período da coleta de dados foi de 1 ano, né? Então, do dia 17 de 10 de 2014 até o dia 18 de 10 de 2015. E todos os dados foram compilados no programa Microsoft Excel, conforme a literatura. É um programa que já foi utilizado para outros trabalhos deste tipo. Falando agora dos resultados, foram visitadas 433 residências em 28 ruas. 50 moradores concordaram em participar da pesquisa, totalizando 11,5% de participação em relação ao total de residências contempladas. Somente a entrevista pertinente à Casa 6 não apresentou o cultivo de nenhuma espécime botânica.
Foram quantificadas 365 espécimes botânicos, no entanto, 3 espécimes apresentaram 2 usos múltiplos, sendo 55% no total de uso ornamental, 25% de uso alimentício e 20% de uso medicinal, conforme demonstrado na figura 1. Então aqui está a figura 1, demonstrando para a gente que do total de plantas quantificadas e qualificadas no bairro da Vila Jaguaribe, 55%, que corresponde a um número de 202 espécimes, são para usos ornamentais. 25%, que corresponde a 93 espécimes, são para fins alimentícios. E por último, 73 espécimes, que correspondem a 20%, são para fins medicinais. Aqui tem um gráfico mostrando a relação de plantas cultivadas por residência. Nós temos aqui, então, a casa 42 foi a residência que mais cultivou espécimes botânicos, representando 7,9% de todas as espécimes quantificadas e qualificadas, seguida pela casa número 19, com 5,9%, e da casa 17, com 4,5%. Em relação às plantas alimentícias, a planta que obteve a maior abundância neste levantamento foi a popular pitangueira, com 8,9%, com a frequência de consumo maior sendo de época, eventualmente, representando 75%, seguido pelo alecrim, hortelã e manjericão, ambos com 5,4%, a cebolinha, a laranjeira, a mexerica e pimenteira aparecem posteriormente, ambos com 4,3%. Em relação às plantas medicinais, houve então o consumo de plantas medicinais em 50% das residências, e a planta medicinal mais levantada foi o boldo, com 20,5%, sendo utilizada para tratamento de dor no estômago, principalmente através de um chá de suas folhas, seguida pela erva cidreira e hortelã, ambos com 12,3%. Falando então do levantamento das plantas ornamentais, houve uma diversidade de plantas ornamentais em todas as residências amostradas, conforme a relação de plantas por casa. Então, em todas as casas apresentaram cultivo desse tipo de planta, sendo o grupo das orquídeas, com 11,3%, a planta ornamental mais quantificada e qualificada. Conclusão. Então, houve sim um cultivo de plantas no bairro da Vila Jaguaribe, há essa presença. O tipo de planta, utilidade mais abundante são para fins ornamentais, seguido das alimentícias e, por último, as medicinais. Então, este trabalho demonstra esses fatores. E sugerimos, então, a identificação das espécimes botânicas apresentadas como um eventual trabalho para contribuição aí dos estudos ecossistêmicos e etnobotânicos deste local. Essas são as nossas referências. Muito obrigado a todos.